Bom, vamos lá. Estamos aqui no nossa tela principal, a tela de tomada de decisão, né? Enfim, falando do dia de ontem, né, dia 30, o mercado ali trabalhou numa baixa, né? E ele deu até umas boas oportunidades. Pegando essa máxima aqui e unindo ele com essa outra, né? Fazendo uma trendline, né, uma LTB. Pode ver que ele obedeceu certinho aqui, ó. Inclusive, nesse ponto da mínima de ontem foi uma boa entrada aí que derreteu uns 600 e poucos pontos, né? Média de 100, aí tinha média de 20 no 15 minutos, tinha bastante confluência aqui nessa região, né? Além da mínima do dia e ainda uma variação de 0,20, então era uma boa entrada, stop acima desse ponto aqui ou acima do pivot point, nesse caso quiser ser mais conservador. De qualquer forma, daria até que um stop agradável, 70 pontinhos se fosse colocar aqui. Enfim, vamos lá. O mercado ele se movimentou na baixa, por quê? Porque ele abriu caro, ele já estava caro na verdade. E como é que a gente descobre isso? Olhando o tempo maior, né? A gente pega os 60 minutos, né? O mercado ele veio de uma queda forte, mas ele já tinha feito um movimento lateral aqui em cima. Aqui ele testou como é que estava de vendedor, né? Porque assim, para poder ter um rompimento numa região de lateralidade, não pode ter a ponta contrária. Se o preço tem que cair, né? Não pode ter comprador. Então, na verdade, aqui ele estava testando os compradores, por isso que ele fez um rompimento falso, né? Tava vendo como é que estava de comprador aqui e tal, para levar o preço de volta. Enfim, na verdade ele testa os vendedores, né, e ao mesmo tempo os compradores. Por quê? Como ele ainda está no começo da lateralidade, então aqui vai entrar muita venda para poder romper, né? Aí os grandes tiram os pequenos e jogam o preço para cima. E como o stop dos pequenos é ordem de compra, então eles dão liquidez para os grandes jogar o preço para cima, né? Mas ainda assim eles testam para ver como é que está de vendedor, como está de comprador, tal, né? A ideia é não ter mais comprador, então é por isso que eles fazem esse movimento até chegar uma hora que a ponta contrária, tipo, sei lá, vai encerrar a posição ou simplesmente vai se irritar, né? E não defender mais o fundo. Enfim, né? Vamos pro range dessa semana, né? Ele veio dessa baixa, acumulou aqui, aí abriu num gap e se manteve aí, já tem 5 dias que ele está dentro desse range. Isso aqui, cara, é ouro. Por quê? Porque aqui ele mostra se aonde o preço abriu, aonde a gente está negociando, se está caro ou se está barato. Que nem por exemplo aqui, ó, aqui ele testou para ver como é que estava de comprador, né? O pessoal comprando topo, né? Buscou a 200 exponencial, aí estopou os compradores, né? Deu liquidez para venda e jogou o preço para baixo, né? Só que ele fechou aqui. Aí ele abriu aqui, né? Praticamente no fechamento. Testou de novo para ver como é que estava de comprador, estopou todo mundo e o preço caiu. Então, tipo assim, a gente tendo essa visão macro, né? Aqui o topo, aqui o fundo, é óbvio que nós vende topo e compra fundo. Então, por exemplo, se de repente o preço abre aqui em cima, não dá pra gente ainda buscar vendas, porque ele pelo menos precisa testar essa região ou até romper para poder estopar a rapaziada que está comprado. É óbvio que tipo assim, esse teste é uma oportunidade para a gente vender, né? Mas a gente precisa ter uma certeza maior. Então, tipo assim, acredito eu que não existe contexto melhor do que os tempos maiores para a gente saber se está caro ou se está barato. Tanto que quando ele vem do topo da lateralização, vê que desce com força. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Ele testou, né, como é que estava de vendedor, estopou o pessoal, né? Aí logo o preço já abriu até com um gapzão de alta, né? Aí ele foi até aqui para poder estopar o pessoal, né? Porque quando ele está no meio, aí é perigoso da gente negociar, né? Aí é bom ter bastante cuidado. Mas aí depois viu que ele subiu, testou a máxima, ver como é que estava de comprador, jogou o preço para dentro de novo. Então quando ele está no meio aqui, geralmente tende a ter movimento bem instável, né? Agora o de ontem não, o de ontem foi até interessante. Então basicamente isso. Com o tempo maior a gente vê o que está caro e o que está barato, né? Aí existem os testes, né, para poder
ver como é que tá de comprador ou vendedor aqui. Aí no momento que não tiver mais a ponta contrária, no caso aqui, acredito eu que é o movimento de distribuição, eles vão ver se não vai ter mais comprador, tipo assim, ele vai testar aqui embaixo, né? Se vê que está entrando compra com pouco volume, então vai ser a hora que ele vai subir e romper de vez e seguir uma nova tendência de queda. Mas por enquanto é isso que a gente tem, né? Como ele veio de uma queda e está numa redistribuição, então ele vai cair para provavelmente acumular e seguir uma nova tendência de alta, certo? Espero que tenha ajudado.